tudo bem ou não? E aí, gente, tudo tranquilo? Mais um Pode Contar Tudo, seu podcast semanal aqui na região do estado de Mato Grosso. Quero dizer que é uma satisfação enorme de mais uma vez estar junto com você. Para você que compartilha, para você que curte, a gente sempre está trazendo aqui personalidades, trazendo informação. Gostaria aqui de agradecer a Webnet Internet, né, que patrocina esse canal. Registrar também a presença da Claudemíria, que cuida da parte técnica. Tudo tranquilo? Boa tarde, Claudemíria. Boa tarde, Claudemíria. Claudemíria, Cláudia. Uhum. Eu falei errado o nome? Claudemíria. Ah, Claudemíria. Senão depois vai ter confusão, né? Ah. E eu quero registrar aqui, a gente vai tratar de um tema um pouco tabu, mas a gente vai estar aqui apresentando para você a doutora Thalita Viviane. Seja bem-vinda ao podcast Pode Contar Tudo. E aí, tudo bem? Tô bem, e você? Ótimo, claro. E a fisioterapeuta pélvica. Sou eu mesmo. Eu falo também que eu pouco tenho conhecimento sobre esse assunto. Eu nem sabia que tinha um profissional nesta área. Qual que é a diferença da fisioterapeuta e fisioterapia pélvica? Tem alguma diferença? Tem uma grande diferença. A fisioterapia, como vocês podem observar, ela trabalha em várias áreas, né? E justo ter uma fisioterapeuta que trabalha só com a saúde da mulher. E a diferença é, nós trabalhamos o corpo por inteiro, porém a gente foca ali na região pélvica, do quadril, nas disfunções que pode acontecer. Então, a gente está falando de uma fisioterapia íntima, né? E como você falou, tem muito tabu, muito mesmo. Ah, então na verdade é uma especialização. Isso. A fisioterapia pélvica é uma especialização, mas se forma na fisioterapia. Sim, a gente se forma na fisioterapia normal e depois nós fazemos a especialização, né? Muito pouco conhecido tem a fisio na saúde da mulher e na saúde do homem também. Mas eu, no momento, né, tô trabalhando mais com a saúde da mulher. A fisioterapia pélvica versus pilates é diferente? Tem uma diferença. O Pilates é uma técnica, né, dentro da fisioterapia, muito boa, inclusive. Só que, quando falamos em fisioterapia íntima, a gente trabalha o corpo internamente e externamente, né? E por isso que nós precisamos desse momento, porque, como vocês devem estar imaginando, eu faço intervenção íntima, né? Então, tem que ser aquele momento só você com a paciente e fazer a intervenção dentro do seu quadril, no canal vaginal. Então, por isso tem essa diferença, né? Porque o Pilates, nós trabalhamos o corpo por inteiro. Só que tem um momento que eu preciso analisar o quadril, o que está acontecendo, o que está acontecendo com o músculo, porque é um músculo que a gente trabalha, tá? Nós temos o quadril em si e tem o músculo que fecha nós por baixo. Esse músculo, ele sustenta todos os órgãos que tá ali dentro, correto? Com o tempo, se ele não é trabalhado, não é exercitado, porque eu falo assim, nós vamos na academia para treinar o braço, o bumbum, mas por que não trabalhar a região íntima? Quando não trabalhamos, começa a acontecer as disfunções, né? Aí entra a fisioterapia nesse momento. Então, aquele exercício que tem na academia de abrir e fechar a perna, você tá trabalhando o músculo da perna. Isso, exatamente. E a Thalita é natural de onde? Sou de Juína. Ah, de Juína? Tu nasceu lá em Juína? Nasci em Juína. Menina, tava aqui perto, então. Sim, bem ali. O que motivou você a escolher essa profissão? Olha, eu conheci a saúde da mulher no primeiro ano de faculdade, né? Eu fui bolsista, então todo semestre eu tinha que entregar um artigo. E aí chegou minha orientadora, ela falou assim, você quer escrever sobre o quê? Eu falei, professora, não sei. E aí ela me apresentou a área. E na época eu li um livro sobre gravidez na adolescência. Eu falei assim, professora, mas o que é? Não sabia que tinha uma fisioterapia que trabalhava nisso. Ela falou, sim, tem a saúde da mulher. E eu fui lendo, e ela é uma professora maravilhosa. Ela me fez me apaixonar. Por quê? A fisioterapia pélvica, né? A fisioterapia íntima é um momento que toda mulher precisa, um profissional voltado para aquela área, porque nós precisamos de ter informação, porque tem muita coisa básica que a gente não sabe. Por exemplo, eu falo assim, gente, perder xixi, o escape urinário, não é normal. E a pessoa fala, mas como assim? Uai, eu tô grávida, eu tô perdendo, mas não é uma coisa da gestação? Eu falei, não.
É a mesma coisa falar assim, eu sinto dor na relação, é normal. Não é normal. Por isso que eu conheci, me apaixonei pela área e é um trabalho satisfatório, porque chega a mulher para mim no consultório triste, deprimida, porque ela fala, eu não consigo ter uma relação confortável, eu sinto dor e o meu marido fala que o problema é comigo, eu falo, não é com você. É um problema que está acontecendo no seu quadril. É uma coisa emocional que está refletindo no corpo. Não sei se também que tem um problema do homem, né? Que vão avantajar. Nem sempre. Isso aí é mito. Ei, me diz uma coisa. Só pra gente entender, pra acabar eu não falando algumas coisas sem conhecimento. O que compõe a área pélvica? Quais são as... que eu posso dizer que compõe essa área? Eu vou diferenciar para vocês entenderem. É como se a fisioterapia íntima, né, a fisioterapia pélvica, trabalhasse em duas áreas. Por exemplo, na parte obstétrica, né, que tem a médica e tem a físio. Porque a fisioterapia trabalha com a parte de muscular. E aí a mulher está grávida, daí tem todas aquelas alterações, sente dor na lombar. Aí entra a fisioterapia. Porque uma gestante, ela tem muito tipo de procedimentos que elas não pode fazer por causa da gestação. E a fisioterapia entra com os exercícios para trabalhar isso, né? Alívio da dor e preparar para o parto normal. Que é onde tem muito tabu. Tem muitas mulheres que querem ter o parto normal. Falam, mas dói demais, eu não sei o que acontece. Eu entro nessa área. Explicar, ajudar na hora do parto, né? E depois no pós-parto. Até ensinar a fazer... Isso, a respiração. A respiração é ótima, porque na hora do parto tem que saber trabalhar a respiração, ter uma respiração mais longa na hora da expulsão. A gente precisa dessa parte respiratória. E aí, depois do parto, tem a diástase, né? Que a mulher fica com a pochete, fala, minha pochete eu treino, a pochete não acaba. É uma diástase, né? E a parte da uro, né? Que seria as disfunções, que são as percas urinárias, dor na relação, endometriose. Então, a gente divide essas duas áreas, que é a parte que a fisio trabalha. No atendimento, mesmo sabendo que tá à frente de uma profissional, né, que entende da área, rola aquele desconforto, sim, naquele momento? Porque é um momento íntimo, né? Sim, rola. Elas ficam com muita vergonha, né? Elas chegam pra mim e falam assim, meu Deus, você vai ter que ver minha vagina. Eu falei, vou, mas calma, respira, tem toda uma conversa. Elas ficam assim, mas é preciso. É preciso. Por quê? É uma parte íntima, eu preciso olhar aquele músculo e saber o que está acontecendo. Que assim, esse músculo, como eu falei, ele tem que contrair e relaxar. Se eu olhar para ela, eu não sei o que está acontecendo, eu preciso fazer a avaliação íntima. Mas é tranquilo, né? A gente tem toda uma conversa, eu explico. E aí fala, não era tudo isso, né? Mas tem bastante tabu. Assim, eu não vou lá. Eu falei, gente, se você soubesse do benefício, da melhora que você tem, todas iam. Depois ela fala, por que eu não vi antes? Eu falei, por quê, né? Ficou com vergonha e é tranquilo. É porque fala assim, é um tabu, mas eu li um documentário já antigo, lá no século XVII, não sei se você tem conhecimento até tem um filme, acho que um documentário, que fala que os maridos levam as esposas para fazer uma massagem. Isso. É lá na França, né? Exatamente. Porque o que acontece? Quando a gente fica estressado, o nosso corpo todo fica tenso. Então, a musculatura íntima é a mesma coisa. Imagina uma coisa fechada, você tentando ter uma penetração. Não acontece. E aí, eles levavam, os médicos faziam a liberação e elas tinham relaxamento, né? É por isso. E até que fala, né, o surgimento do vibrador. Isso. Porque o doutor ficava muito cansado. Exatamente. Aí ela, não, vamos usar uma técnica, né? Aí eu falo, e não precisa de um médico fazer, a gente trabalha com banho de assento, que é uma coisa legal, que antigamente mesmo tinha muita mulher que fazia banho de assento. É pra isso, pra relaxamento. E o que é uma disfunção sexual? Então, tem parte feminina, é quando a mulher não consegue ter um orgasmo. Não tem prazer, não tem libido, seria isso, né? Aí, na parte do homem, tem homem que não consegue ter uma ereção, não consegue conseguir um orgasmo, ou tem muito precoce. Seria nisso. É quando uma função não tá funcionando corretamente. Aí, no caso, pra mulher, pra você explicar como que funciona...
Pra mulher que não entende muito sobre o assunto, falar sobre o assunto, que técnica que você usa? Então, é que eu não trouxe, mas eu tenho uma pepeca. Eu chamo, vou apresentar pra vocês a Cheroline. Então, eu trago ali e mostro por quê. Nós temos o órgão, né? Ah, que você é o tem uma clitóris. dinâmica. Eu tenho uma dinâmica, eu tenho um quadril. Eu falo assim, vamos conversar. Primeiro começa assim, nós sentamos numa cadeira, tá, mulheres? Eu não chego lá e falo, peraí, eu preciso olhar a sua vagina. Não, calma, respira, vamos conversar. Não é igual o ginecologista. Não dei, calma aí, né? A gente senta ali e fala assim, ó, se você não sentir à vontade, na próxima sessão eu faço a intervenção. Então, como funciona? Nós sentamos, eu tenho um quadril, quem me acompanha nas redes sociais já viram, né? E eu mostro ali todos os órgãos, né? O útero, a vagina e mostro por partes, porque a gente tem a parte clitoriana. Eu falo, vocês conhecem isso aqui? É o órgão do prazer da mulher. Como que vocês têm que se conhecer? Aí eu pego um espelho e falo assim, vocês já olharam a região íntima de você? Deus me livre, eu olhava, gente, a vagina de você é linda, ela é única, é sua. Sem que cuidar dela, né? Por isso que eu falo, fisioterapia é autoconhecimento. Você se conhece. Que eu falo pra ela assim, e aí? Como foi seu dia? Aí a pessoa fica, nossa, mas eu não sei como foi o seu dia. Porque é muita correria, a pessoa não consegue parar e se olhar, né? E aí eu vou lá, pego e mostro, falo pra elas assim, vocês já tiveram um orgasmo? Elas, o que é isso? Primeiro assunto, não sei o que é. Aí eu vou explicando como funciona, como que acontece pra ter um orgasmo. Porque eu falo assim, mulher não é igual o homem. O homem, ele é muito visual. Ele olhou, já ficou ali, ó. Pronto, mulher não, tem que ter todo um preparamento, tem, né, as preliminares. Aí o que acontece? O homem já chega e já quer ir na penetração. Fala, não, gente, não é assim que funciona, vocês têm que carenciar, calma. E vai indo, eu vou usando essa dinâmica. Tem casos que eu mostro imagens no computador, aí elas entendem, né? Você falou de área clitoriana, só para entender melhor. Não é só aquele... Não. Então existe todo um... Isso. Aquela ali é só a cabeça do clitóris, né? Tem a parte por dentro aí, que é o conhecido como ponto G. Porque assim, o clitóris, ele tem 8.000 terminações, né? Ele é parecido com o pênis. Só que tem mais... Mais função. Mais função. Mas a função do clitóris é só prazer. Só prazer, né? E a nossa resposta de... Ele é diferente do homem, a gente... O que acontece? Nós demora a pegar no tranco. Mas tem mais terminações. Isso, né? Nossa excitação, o tempo de excitação, ele demora mais. Nós pegamos o tranco e se recupera rápido. O homem é o contrário. Ele pega no tranco rápido e depois ele demora a se recuperar. A mulher é um pouco mais rápido, né? Então, aí eu vou ali, eu explico como que elas vão conhecer, como... Porque assim, o que acontece? Pra eu saber o que eu gosto, eu preciso me tocar. Porque aí, como que eu vou falar pro parceiro? Eu falo assim, você já falou como você gosta? Não, eu falei, ele não tem uma bola de cristal. Então, primeiro eu tenho que me conhecer, saber e depois passar pro parceiro. Aí, o que acontece? Que os homens ficam tudo assim comigo. Uai, os homens ficam assustados, né? Quando eu vou falar, falam, ué, o que existe? Outra coisa curiosa, tem muito homem que não conhece o clitóris. Não sabe nem o que é isso. Eu acredito. Então, vamos voltar ao assunto da técnica. Para quem que é indicado essa técnica que você usa, né? E quais os benefícios, né, que essa fisioterapia proporciona para o paciente? O interessante seria se todo mundo viesse para prevenção, mas ninguém chega para mim para prevenir, né? Para se conhecer. Já chega quando tem uma disfunção instalada. Como seria? A mulher chega para mim, às vezes, com vaginismo, que é quando ela tem dor na penetração e tem casos que elas não conseguem nem usar o absorvente interno. E aí a técnica é voltada, não seria clitoriana, seria região canal vaginal, né? Eu trabalho liberação, relaxamento para ela conseguir ter uma penetração, né? Aí outros casos, a mulher chega para mim com endometriose, que ela, devido à endometriose, ela tem dor na relação. Aí eu tenho que trabalhar toda a parte de relaxamento, mobilidade de quadril para melhorar. Aí ou a mulher chega para mim com escape urinário.
Aí a conduta é totalmente diferente. A gente trabalha aquele músculo, ele precisa contrair, relaxar. Eu educo ela para isso. Então, cada caso é um caso, depende para o que ela chega comigo. Se é uma gestante com dor lombar, se é uma gestante querendo ter um parto normal, se é uma mulher com endometriose, com dor pélvica crônica, depende o que ela chega. Né? Aí que vai mandar a minha conduta. Se vai ser mais mobilidade pélvica, se vai ser contração, que tem muitas mulheres que confundem com pompoarismo, mas é diferente. O pompoarismo, ele é mais para melhorar a parte sexual, né? O desempenho, né? Que a gente chama que a mulher usa a vagina para dar o chá no macho, né? Então, depende muito para que ela vai chegar para mim, que vai ser a sua conduta. Você falou de vaginismo. O que seria, mais profundamente, para os leigos assim como eu, o que seria o vaginismo? O que causa isso? Tem várias causas. Tem mulher que passou por um estrupo, ela tem uma contração involuntária do canal vaginal. Então, ela trava o canal. Quando ela passa por um relacionamento abusivo e mulheres depois que tem neném, acontece o vaginismo. Então, tem várias causas que levam. Geralmente, é depois de um trauma. E aí, o músculo fica tenso, ela não consegue relaxar, fica hiperativo o tempo todo. Também? Numa gestação, qual que é o momento ideal que a mulher tem que procurar as suas técnicas? Depois de 3 meses de gestação. Que com até 3 meses tá tranquilo, não tem nenhuma alteração, só tem a pau. Tem muitas que tem vômito, né? Aí depois dos 3 meses que a barriga começa a crescer, aí começam as dores, né? E aí é o momento que eu entro para atuar nesse caso e preparar para o parto normal. E qual que é a técnica que você usa? Qual que é a técnica que usa na grávida a partir dos 3 meses? Nós trabalhamos com fortalecimento e bastante mobilidade do quadril. Então, a gente trabalha aquele quadril para ela ter uma mobilidade. Porque conforme a barriga vai crescendo, vai tendo uma sobrecarga naquele quadril, né? Aí ela precisa, o quadril ser bastante móvel para aliviar as dores, né? Aí no final, ela quer ter o parto normal, nós começamos as técnicas para induzir o parto normal. Porque como a gente fala que é normal, demora bastante. Então, às vezes ela quer... Fala que é normal, não é tanto normal assim, né? Né, Cláudia? É sim, só que o que acontece? Eu sempre falo... Não, é natural, né? Natural. Só que você pode fazer... eu tô com 8 centímetros de dilatação, usar analgesia, né? Então, depende, a mulher que vai escolher como ela quer o parto dela. O interessante é na banheira, porque a posição é favorável, né? Mas eu sempre falo, elas, eu quero ter parto normal, mas eu tenho muito medo. Eu falo, calma, vamos conversar, né? Eu não vou falar pra você que não vai doer. Vai doer, porque tem toda aquele movimentação do neném para nascer. Só que tem posições que ajudam a acelerar. Então, a descida do neném dentro do quadril é mais rápido, né? Tem posições assim, ficar de cócoras ajuda isso. Então, tem um alívio da dor. Não é porque eu comecei agora, a dor vai ser forte, é só no final. E no pós-parto, quais são os procedimentos que é usado? Que a gente trabalha. É assim, o corpo se adaptou para crescer um neném. Depois ele vai retornar. Eu auxilio nesse processo, né? No abdômen, a gente faz aplicação de tape, porque ela acabou de ter um neném, a barriga tá um pouco ali sem estabilidade. A gente faz essa aplicação, trabalha a respiração, né? Aí, parte íntima, às vezes o músculo dela tá bem sobrecarregado, a gente trabalha fortalecendo. E o que seria o assoalho pélvico? O assoalho pélvico. E qual que é a importância dele? Por que é tão importante na saúde? Nossa, é um músculo muito importante. Nós temos o quadril. Ele é um músculo que fecha nós por baixo. Então, ele sai da região do pubis e vai lá no cóccix, né? Parte anal. O que ele faz? Ele fica ali embaixo, segurando todos os órgãos que tá dentro daquele quadril. Então, quando vem uma gestação, por exemplo, tem neném que nasce de 3 quilos, o músculo ali, ele faz... ele precisa ter uma força. Então, ele sustenta toda aquela parte do músculo, dos órgãos, do neném, do abdômen. E quando ele tem uma disfunção, acontece a supercura urinária, porque ele está sustentando tudo ali. Imagina você colocar uma pessoa numa cama elástica. Se você não tem uma cama elástica muito solta, assim, ela vai ceder. Então, ele trabalha para sustentar e também ajuda no prazer da mulher.
Bacana. E essa fisioterapia, ela tem algum papel no cuidar da saúde urinária? Sim, a gente previne, né, a parte de perca urinária. O que acontece? Não é um problema que ocorre assim, de hoje para amanhã, não. Começa assim, exploratório. Hoje, eu fui agachar, ou espirrei, tossi muito, perdi uma gota de xixi. Pronto, passou. Aí daqui um tempo ela começa assim, eu preciso toda hora ir no banheiro. Porque senão eu vou fazer xixi nas calças. E aí, essa perca, ela vai começando a ficar recorrente. Até um ponto que eu tive relatos, né, de mulheres que chegou pra mim no consultório que estavam no mercado fazendo compra e urinou nas pernas por inteiro. E aí, como a minha área não é tão conhecida, às vezes ela vai no médico, às vezes o médico sabe que existe, mas não sabe que na cidade tem, e indica ela para fazer períneo, né? A fisioterapia é um caminho que você passa, que depende do grau que isso está, não precisa fazer cirurgia. Porque, como eu falei para você, é um músculo. Eu preciso trabalhar ele, preciso fortalecer. A cirurgia não vai fortalecer. Se mesmo tem muitas mulheres que fazem a períneo e depois precisa de fazer exercício, porque não segura. Se eu não fortalecer, não dá a função dele de volta, ele vai voltar a dar problema. Como você trabalha com essa questão íntima, sobre a infecção urinária, é uma coisa bem comum nas mulheres, né? Sim. Como é que é? Você recebe bastante paciente com esses problemas? Você encaminha ou você resolve ele? Geralmente, as médicas que me encaminham, né? Mas tem o contato direto, a gente não precisa de um encaminhamento médico, mas como elas não sabem, elas vêm pelo médico. A infecção urinária de repetição, ela pode estar acontecendo por mal higiene. Porque tem uma forma de você higienizar a sua região íntima, né? E aí, quando isso não acontece, começam os problemas. Às vezes, a mulher tem uma bexiga hiperativa, que dá as infecções, né? Imperativa. Diferente, né? Vida própria, quase. Exatamente. Acontece assim, a bexiga fica toda hora, preciso fazer xixi toda hora. E começa a dar os problemas. Tá. O que é a endometriose? A endometriose, ela é mais conhecida na parte do útero, que tem a escamação ali, que acontece todo mês, a menstruação. Quando isso não acontece, essa camada, ela começa a ficar grossa. E vai deixando o músculo mais imperativo, o útero, né? E depende dos graus dela, causa a infertilidade. Então, tem mulheres que estão tentando engravidar, não conseguem, porque tem a endometriose. A endometriose, infelizmente, ela ainda não tem uma cura. Só que existe graus, né? Por exemplo, ela pode acontecer no útero, nos ovários, e quando ela é muito profunda, ela acontece no intestino. E aí é um caso cirúrgico, né? E o que ela causa ali? Imagina aqui, vou dar o exemplo do nosso intestino. O meu dedo seria o intestino. Aqui em cima, cria uma camada grossa e deixa esse intestino super preso. E deixa o quê? Hiperativo. A mulher tem muito inchaço abdominal, constipação, que é muita dificuldade para evacuar. Pelo o nosso abdômen e o quadril ser próximo, se eu tenho uma hiperatividade no abdômen, acontece mesmo na musculatura íntima, que aí leva um dos causos de ter dor na relação. E qual que é o tratamento que é feito? Nós trabalhamos muito com parte manual, liberação no abdômen, às vezes precisa fazer liberação na região íntima, a massagem, e tem a parte alimentar, que é essencial. Tem que tirar todos os tipos de alimentos que são inflamatórios, né? Por exemplo, derivados do leite, daí tem que passar pela nutricionista. Tem parte medicamentosa também. E outra coisa, a atividade física ajuda muito. Né? Então, a gente só trabalha aliviando aqueles sintomas que a endometriose vai deixar, que são as dores. Existe, assim, uma educação sexual para aplicar na fisioterapia pélvica? Existe. Eu sempre falo para as mulheres, quando ela passa, ela tem um autoconhecimento. Por quê? Eu falo para elas, tem muita mulher que não sabe que tem um clitóris.
não sabe o que que é. Eu falo, tá, esse é o órgão de prazer. Então, ele é um órgão que tem que ser estimulado. E aí, onde a gente começa a ensinar para elas, nós trabalhamos com os exercícios para melhorar a parte do ato sexual também. Apresenta os vibradores. Então, tudo isso é a parte da educação sexual. Legal. E qual é a principal dica para manter uma saúde íntima assim em dia? Que você acredita que você deve rolar muita conversa. Sim. Primeira coisa, nunca fazer ducha, né, no canal vaginal, pelo amor de Deus. Usar mais calcinhas de algodão. Nós que passamos muito tempo sentada, de calça, e à noite eu falo assim, dormem sem calcinha, ou coloca uma roupa mais folgada, porque ela precisa ventilar. Usar sabonete sem cheiro, pelo amor de Deus. Não usa aquele sabonete, né? Dê preferência para sabonete íntimo. O sabonete que a gente lava a nossa pele não é o mesmo que a gente lava a nossa vagina, né? Então, usa aqueles neutros, que eu indico aqueles de criança. E fazer a higienização ali por fora, lavar só os pequenos e grandes lábios. Dentro do canal, não é preciso lavar. Porque ele é autolimpante, né? Se nós colocamos alguma coisa de cheiro, vai alterar o pH e começa a ter as candidíases de repetição. Então, uma coisa leva a outra. Tem umas dicas relacionadas a esses sabonetes íntimos. Não é aconselhável usar todos os dias, né? Sim, pode usar. Aqueles que já o próprio. Sim, tem o próprio. Você lava 2 vezes por dia com o sabonete. Então, cedo e à noite. Durante o dia, só passa água mesmo, que a gente toma banho na hora do almoço, né? Mas sempre usa o íntimo, né? Que sempre lá nos rótulos ele está escrito que o pH é neutro. E não usa sabonete de cheiro. É os primeiros cuidados que você tem que ter. Você usa algum tipo de tecnologia que te auxilia, né? Nos seus tratamentos? Sim, uso muito as minhas mãos, né? E eu trouxe, que é uma novidade, um aparelho que eu consigo medir a força que a mulher tem na pepeca. Eu sempre falo assim, né? Porque ele é um aparelho de... É levantamento de peso, não, né? Não! Mas se elas quiserem, tem uns cones vaginais, né? Que eles têm peso. Então, o que acontece? Quanto mais você treina os exercícios íntimos, mais força você tem. Então, começa Você ensina a segurar? Exatamente. Aí é o chá. Então, quando você tá lá no ato sexual, você prende o pênis do seu companheiro e fala, opa, o que é isso? E você fica plena. Porque quanto mais você treina, você vai evoluindo. Tem peso, né? E eu trouxe esse aparelho. Agora que ele é como se fosse uma consciência visual. Eu insiro o aparelho no canal vaginal e tem outra parte que vai mostrar a força. Ela fica olhando a força que ela tem e o comando. Então, ela tem que contrair, relaxar de acordo com o meu aparelho. Além como a gente falando, todo o seu tabu, as mulheres ainda procuram bastante lá no seu consultório? Como é que é? É um trabalho de formiguinha. Eu vou espalhando assim, falo, tem eu ajudo você, melhora sua qualidade de vida. Vou indo, a gente vai divulgando, porque muitas mulheres não conhecem, né? Aí eu vou tentando ser vista. Mas graças a Deus tá tendo uma demanda, tô com um público bom de mulheres que escolheram melhorar a sua qualidade de vida, né? Mas assim... Tem bastante tabu, assim, eu não vou lá. Qual que é o papel do homem nessa questão? Elas relatam, assim, que os homens têm receio de mandar as esposas lá, tá ensinando safadeza. Exatamente. Sério? Assim, tem os homens que eles ganham estrelinha da fisioterapeuta porque eles acompanham e falam, não, mas é legal, porque eles têm benefício. Porque se a sua mulher leva essa vantagem de ter uma contração, é bom pros dois, né? No ato sexual. E agora tem os que falam, não, você não vai lá não. Porque eles ficam com medo. Tipo, fala assim, pra que você vai lá? Ou pra que você vai usar um vibrador? Tem eu. Os homens têm que entender que o vibrador é o amigo dele, não é o inimigo. Tem as vantagens, muito leva pro outro lado, né? Ele se sente traído pelo... Exatamente, eles se sentem traídos, isso é verdade. Mas eu falo, gente, é seu amigo, não é seu inimigo.
E aí tem alguns que ficam, não, você não vai. Mas outros falam, não, você tem que ir. Aquela mulher vai pegar no celular. Vai pegando em você, exatamente. Eu fico, não, gente, mas é tudo... É profissional, pra mim é tranquilo, né? Mas eles ficam assim, porque eles acham que eu tô fazendo uma coisa, por exemplo... prazeroso, não é prazeroso, tipo assim, é confortável, mas eu não fico ali, quem vai ficar ali dando prazer é o marido, eu não tenho nada a ver, eu só preparo o caminho pra ele, eu só melhoro pra ele e pra ela, né? E como que você mantém-se atualizada? Tem bastante atualização nessa área? Como é que é? Como que você Tem. faz essas novas práticas, estudo? Como aqui é um pouquinho longe pra mim, eu faço bastante cursos online, né? Mas eu já fui pra Rondônia acompanhar partos e como é uma área bem... Não é nova no mercado, mas a maioria dos profissionais moram muito longe. Então, tem cursos em Minas, aí eu tô me organizando para ir para longe para fazer esses cursos, né? E aí, ainda bem que tem a parte online, porque tem a parte didática, né? Então, eu vejo ali, eu acompanho o aparelho. E nós fazemos também, estuda muito artigo científico, né? Que eles fazem o estudo, por exemplo, desse aparelho já foi feito. Aí eu falo, nossa, tem eficácia. Aí eu vou inserindo no meu trabalho. Você não inseriu ainda a questão da massagem tântrica? Não tem, né? Não, ainda não. Mas eu sei, assim, algumas coisas eu consigo passar para mulheres como é feito, né? Não tem muito segredo, não. Eu falo assim, vou ensinar seu marido a fazer. E rola muita fofoca no consultório? Aí rola bastante. Porque desde quando eu escolhi, né, essa profissão, eu falava assim, eu vou trabalhar com pepeca. Meu Deus, você vai trabalhar com isso? Eu falei, vou, porque é qualidade. Você é casada? Ainda não. Ainda não. Não, Tá. ainda não. Mas rola bastante fofoca, fica assim, meu Deus. Mas é gostoso, porque é satisfatório. A mulher chega pra mim, assim, com dor, com desconforto, fala assim, chega pra mim, menina, essa noite eu tive uma relação sexual maravilhosa, não tive dor. Eu falei, opa, dancinha da fisioterapeuta, né? Eu fico feliz com isso, porque imagina só, você ter que ter relação sexual e não ser prazeroso. Aí começa, eu não vou ter relação porque eu tô com dor, minha libido tá baixa. A gente ajuda nisso também, melhorar a libido, né? E aí fica todo mundo feliz, o marido fica feliz, fica, vai mais vezes nessa fisioterapeuta lá que ela tá te ajudando, tá me ajudando. Essa questão do libido, você faz alguma intervenção? Sim. Indica algum outro profissional, um sexólogo ou não? É que depende, né? Porque às vezes é parte hormonal. Então, se os hormônios estão muito baixos, eu falo, você já fez check-up pra ver como tá seus hormônios? Ou às vezes ela só precisa acordar a pepeca, trabalhar a pepeca com os exercícios. Aí eu passo, elas fazem e melhora a parte de libido. Bacana. Então é interessante saber que aqui na nossa região tem uma profissional direcionada para essa área, uma área ainda que tem que ser bastante divulgada e encorajar, né, que as mulheres procurem e que os homens também entendam, né? Sim. Que essa parte desse tabu que vira um preconceito, um machismo, rola de tudo, né? Rola. Aí dificulta bastante para a mulher. Infelizmente, mas quando eles entendem que eu não sou inimiga deles, que eu sou amiga deles, aí começa a funcionar o nosso trabalho, né? Mas ainda tem muito tabu, muitas pessoas não conhecem. Pra você ver, eu tô aqui há 1 ano já. E o interessante é fazer uma consulta, né? Sim. Antes de qualquer coisa, bater um papo. Não precisa ir direto pro procedimento, né? Não. Eu sempre marco ali. Na primeira avaliação eu fico 1h30, porque igual eu falei pra você, nós sentamos, eu com o meu computador, caixera online, a gente começa a conversar. Se ela se sentir à vontade, aí sim eu vou pra parte íntima. Mas dá pra trabalhar muita coisa superficial. Então a gente vai ali trocando, conversando, até que o momento ela se sente à vontade, ela tem que estar à vontade para fazer o procedimento. E você está atendendo aonde? Qual que é o consultório? Eu trabalho na Multisaúde. Você só trabalha só lá ou você tá na área pública ou não? Eu tô na área pública. Eu trabalho no SUS, né? E atendo lá depois dos horários comerciais. Depois no SUS você atende o quê? A mesma... Não, lá no SUS nós só trabalhamos com a ortopedia, né? Pacientes têm AVC, fratura, porque como é uma área íntima, a gente não tem um local adequado, então lá eu não faço a parte da fisioterapia íntima, né? Só Mas no consultório. no público não oferece ainda esse tipo de tratamento? Não, porque é íntimo, né? A gente precisa ter todo um preparamento, equipamentos, uma sala individual. Então, infelizmente, ainda a gente não consegue oferecer para o público, né, a saúde íntima. Você não dá palestra pra mulherada? Não tem um... Sim,
o ano passado... Foi o ano passado? A gente fez um lá na Andorinhas. Não, ano passado não. Agora, no mês das mulheres, né? Começo do ano. Fizemos lá na Andorinha umas palestras. Sorteamos avaliação pélvica também. Outros procedimentos do consultório. E final de semana passado também eu fui no Sicredi falar sobre a saúde da mulher. É interessante, né? Esse tipo de trabalho, né? De orientação, né? Procurar fazer reunir as mulheres aí no Outubro Rosa. Sim, foi feito. Eu gosto muito de levar, né, essas informações. Porque é satisfatório, elas se conhecem mais, conhecem meu trabalho, falam, nossa, que legal. E eu vou assim, quando eu tenho a oportunidade de falar da minha área, eu vou feliz da vida. Por isso que eu fiquei muito feliz quando você me chamou pra vir aqui, porque eu aposto que vai ter muita mulher que fala, opa, isso aqui não é certo, isso aqui é errado. Pra menina que tá querendo se formar, tá querendo fazer uma faculdade, você indicaria essa sua profissão? Eu indico. Qual que é a satisfação que você tem? Eu indico muito, porque não tem muitas físio nessa área, né? Aqui em Aripuanã, quem atende só a saúde da mulher, por enquanto, só tem eu. E é muito satisfatório, porque às vezes a mulher chega lá pra você triste, tá pensando em separar do marido, porque acha que sentir dor é um problema dela. Ela não tem aquele conhecimento que é um problema que tá acontecendo no corpo. E aí quando ela chega pra você falar, nossa menina, hoje eu consegui ter uma relação, eu consegui dormir bem, que tá grávida, tem dor, ou eu consegui ir no banheiro fazer cocô, é muito satisfatório, eu fico muito feliz, porque se eu consigo ajudar, né? E eu sou suspeita pra falar, porque eu sou apaixonada na minha área. Você acha que já salvou algum casamento? Já salvei! Já salvei. Ó, pra você ver, ontem eu atendi uma gestante, ela tava com bastante dor, desanimada, ela ficava assim... mas eu não vou ter relação, porque senão eu vou machucar o bebê. Eu falei, menina, não vai machucar não. Não deixa seu marido triste, você também tá triste aí. Pode Imagina, 8 meses aí. Se... O marido, meu Deus, triste. Ela também tava triste, assim. Eu falei, menina, pode ter. Ainda mais se você quer ter parto normal, ó, tem relação. Aproveita, não vai machucar o neném, fica tranquila. Aí ela falou pra mim, nossa, hoje eu tive essa noite, uma relação. Eu falei, ai, que bom, fico feliz. E o marido, tá todo mundo feliz aqui. Eu falei, já salvei já alguns casamentos, já melhorei outros. Então, dá a dica para as mulheradas que tá aí em casa, tá com medo. Procure a Thalita para uma conversa. Aquela conversa assim Quem legal. sabe ela consegue te convencer que é um melhor para os dois, né? Exatamente, eu consigo te ajudar. Muito bem, foi um papo muito informativo para mim. E eu espero que pro pessoal também, né? Que qualquer dúvida procura a doutora Thalita Viviane, que tá aí para ajudar você. Gostou, Cláudia, das informações? Sim. Então tá ótimo. Ela é clara e objetiva. Eu sou. Eu gostei muito. Obrigado por ter aceitado o convite, né, para fortalecer esse canal, trazer informação pro pessoal que acompanha esse canal. E lembrando o pessoal que durante a semana tem os cortes lá no Instagram, tá no Facebook, no TikTok, né, no Kawaii. Vocês vão ver a Thalita falando lá. Valeu, Thalita. Muito obrigado. Obrigada eu. Tá, beleza, então, gente. Agradecer a Webnet Internet, agradecendo a Claudemíria e o Pode Contar Tudo. Volta na próxima semana. Um beijo do Zé. Valeu.